Pessoal, como a maioria, se não todos vocês sabem, nesse mês estamos refletindo sobre o presbiterianismo. Muito bem. Nós, no primeiro domingo, pode passar, Gustavo? No primeiro domingo nós oferecemos um panorama histórico. No segundo domingo, conversamos sobre a nossa doutrina ou aqueles elementos doutrinários que distinguem, que diferenciam o presbiterianismo. No domingo passado, tratamos do sistema de governo, obviamente, governo eclesiástico. E hoje o assunto é cosmovisão e questões contemporâneas. Esse é o assunto. Que Deus nos abençoe na compreensão desse tema. Então, cosmovisão reformada e questões contemporâneas. A modo de introdução, pode avançar se quiser. Eu quero mencionar 3 situações que ilustram a importância de uma boa cosmovisão. A questão da escravidão ocasionou a Guerra Civil Americana, na qual o Norte, representado pela União, e o Sul, representado pelo Bloco dos Confederados, travaram uma guerra intestina, uma guerra interna, que ceifou 600 mil vidas entre 1861 e 1865. Esse fato, ou essa guerra, também é conhecida como Guerra de Secessão. É a Guerra Civil Americana. Qual é o detalhe? Protestantes do Sul, de todas as denominações, não apenas os presbiterianos, mas também os batistas, os congregacionais, os metodistas, defenderam a causa escravocrata. Defenderam a escravidão. Então, aquela guerra dividiu o país em norte e sul. Finalmente, o norte conseguiu vencer aquela guerra. E todas as denominações protestantes no país se dividiram. Por exemplo, no caso da igreja presbiteriana, houve a divisão da igreja presbiteriana do norte e igreja do sul. Essa divisão aconteceu durante a guerra e perdurou até o ano de 1983, quer dizer, perdurou por mais de 100 anos. E todas as denominações do sul defenderam a causa da escravidão. Não viam problema na escravidão. Inclusive, houve pastores e membros das igrejas que diziam que a cor negra era o sinal de Caim. Sabe quando Deus disciplinou Caim, e Caim temeu perder a vida, e Deus colocou um sinal em Caim? Alguns disseram que a escravidão, que a cor negra era o sinal de Caim. Notem o absurdo disso. Segundo fato que eu menciono, esse no século XX, na Alemanha, na época que era só uma Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha dos anos 30, milhões de protestantes apoiaram a Igreja do Império. O que foi a Igreja do Império? Foi um movimento que apoiou o nazismo e as ideias de Adolf Hitler. Ideias que promoviam a raça ariana como uma raça superior e a perseguição e a eliminação de seus adversários políticos. Então, milhões de protestantes. Naquela época, nos 30, a Alemanha tinha por volta de 65 milhões de pessoas. Pelo menos 50 milhões de protestantes apoiaram o nazismo e as ideias loucas de Adolf Hitler. Um pequeno grupo de cristãos conseguiu perceber a loucura do apoio ao nazismo. Esse grupo ficou conhecido como a Igreja Confessante. Por exemplo, Bonhoeffer, um teólogo que fez parte da Igreja Confessante, disse, em relação à Igreja do Império, ao movimento de cristãos que apoiou o nazismo: você acaba de testemunhar a morte da igreja na Alemanha. Ele lamentou com essas palavras. Outro teólogo da época, Karl Barth,
afirmou: considero que se essa doutrina, né, a doutrina do cristianismo positivo, que apoiava o nazismo, considero que se essa doutrina vier a atingir a soberania exclusiva, ou seja, prevalecer, como é a vontade dos cristãos alemães, cristãos ele colocou entre aspas, esse será o fim da igreja evangélica. Considero que a igreja evangélica deveria preferir tornar-se um ínfimo punhado de gente e ir às catacumbas do que fazer um pacto de paz com essa doutrina. Então, é uma mancha muito forte na história da igreja evangélica na Alemanha, o apoio dos cristãos protestantes e também católicos ao nazismo. Eu menciono o apartheid na África do Sul. O que foi o apartheid na África do Sul? Foi uma política oficial, uma política do governo, que perdurou durante décadas, no século passado, de segregação racial. Existiam cidades para brancos e cidades para negros. Os negros só podiam estar nas cidades dos brancos como empregados. Eles não podiam frequentar, por exemplo, as igrejas das cidades dos brancos, os clubes. Um pastor brasileiro, inclusive mora em Brasília, já tem mais de 80 anos, o reverendo Heber César, ele serviu na África do Sul nos anos 70. Escutem o que ele relata. Isso está em um livro que ele escreveu, um livro com as suas memórias. De modo geral, diz o pastor Heber César, que esteve na África do Sul, viu, testemunhou o que ele relata, os negros faziam todo o trabalho braçal nas cidades dos brancos. Construção, limpeza urbana, faxina, entre outras coisas. Ao entardecer, voltavam de ônibus para suas próprias cidades. Não podiam dormir na cidade dos brancos. Era comum vermos brancos, chefes, sentados num banco de praça ou encostados num poste, lendo jornal, enquanto vigiavam um grupo de negros fazendo trabalho pesado. Termina aqui o relato dele. Mas o que mais me chamou a atenção dessa experiência, das memórias que ele compartilha, é que, numa ocasião, ele, o pastor Heber, conheceu um moçambicano, portanto, um negro. Moçambique faz fronteira com a África do Sul. Esse moçambicano trabalhava em um supermercado, numa cidade de brancos. Mas, por conta da separação racial, ele, o reverendo Heber, antes de convidar o moçambicano para ir à igreja, ele informou o pastor holandês, porque na África do Sul há uma colônia holandesa muito forte. E os pastores brasileiros, como o pastor Heber, que serviram na África do Sul, serviram para trabalhar com a comunidade de fala portuguesa naquele país. E eles tinham como líderes os holandeses. Por quê? Porque foi a igreja reformada holandesa na África do Sul que fez um convênio com a IPB, e por conta desse convênio a IPB mandou 6 pastores para trabalhar com a comunidade portuguesa. Por quê? Porque quando se deram algumas guerras da independência em Angola e Moçambique, muitos portugueses fugiram, buscaram refúgio na África do Sul. E como na África do Sul não se fala português, e os holandeses, obviamente, morando ali, não falavam português, eles buscaram o quê? Colaboração da IPB, que enviou 6 pastores. Um desses pastores foi o reverendo Heber César. Então, num dia, o reverendo Heber César foi num supermercado, e ele conheceu ali um moçambicano que era o empacotador. E ele pensou em convidar o moçambicano para ir à igreja, como ele costumava fazer aqui no Brasil, né? Convidar as pessoas. Só que ele, sabendo do apartheid, ele, antes de fazer o convite, ele foi perguntar ao pastor holandês, que era, né, o chefe da missão brasileira. Escutem qual foi a resposta do pastor holandês à consulta do pastor Heber. Se você o levar à igreja, no dia seguinte você será mandado de volta para o Brasil. Muito bem, o que esses fatos têm em comum? O que a posição dos protestantes sulistas nos Estados Unidos quanto à escravidão? O apoio ao nazismo por parte dos protestantes luteranos e a manutenção do apartheid pelos reformados holandeses evidenciam.
uma teologia defeituosa que afetou a visão de mundo deles. É o slide seguinte. Uma teologia ruim embaça a vista e impede as pessoas de enxergarem a realidade com nitidez. A boa teologia é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma cosmovisão bíblica. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o erro dos protestantes sulistas nos Estados Unidos, o erro de muitos protestantes na Alemanha na época de Hitler e o erro dos reformados holandeses na África do Sul foi ocasionado porque eles tinham uma teologia, uma concepção doutrinária defeituosa, falha. E quando a teologia é ruim, nós perdemos a capacidade de interpretar corretamente a realidade. Uma teologia ruim embaça a vista e impede que tenhamos uma cosmovisão bíblica. Mas, pastor, eu quero saber o que é cosmovisão. Esse é o primeiro tópico da nossa aula. O que é cosmovisão? Pastor, eu, de uns tempos para cá, tenho ouvido esse termo, mas o que é cosmovisão? Cosmovisão significa visão de mundo. Cosmos, universo, visão do cosmos, visão de mundo. A cosmovisão de uma pessoa, ou seja, sua visão de mundo e da vida, consiste nas suas crenças mais básicas e na forma como interpreta a realidade. A cosmovisão são os óculos permanentes que estão sobre os nossos olhos. Pastor, seja mais claro. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Não existe ninguém neutro. Não existe ninguém destituído, sem influências que determinam e muitas vezes condicionam sua visão, sua interpretação da realidade. A gente está usando essa figura, os óculos permanentes, que são a influência que existe, que está sobre nós, e que nos faz interpretar a realidade como nós interpretamos. Os óculos permanentes da pessoa são decorrentes de quê? De suas experiências de vida e dos valores que ela recebeu no meio onde foi criada, ou mesmo que ela adotou ao longo da caminhada, no transcurso da vida. Porque, às vezes, a pessoa foi educada de uma forma, mas chega no momento da vida, ela abre mão do que o pai e a mãe ensinaram para ela e adota outra coisa. Então, cada um de nós tem uma visão de mundo. E essa visão de mundo é o reflexo do quê? A consequência do quê? Da forma como os nossos pais nos criaram, dos ambientes que nós frequentamos, dos livros e músicas que escutamos, e dos valores que nós aderimos. Então, coloca tudo isso no liquidificador, certo? E aí a gente pode explicar por que fulano de tal vê o mundo, pensa e age de tal maneira. Então, fatores familiares, fatores sociais, fatores religiosos, obviamente, influenciam e determinam a forma como cada pessoa enxerga a vida e interpreta a realidade. A cosmovisão determina como uma pessoa entende, sente e responde à realidade à sua volta. Eu vou dar 2 exemplos, porque, às vezes, o exemplo ele fala muito mais do que as teorias, do que as explicações. Primeiro exemplo, se a pessoa é verdadeiramente cristã, ela sabe que o sexo deve ser desfrutado no casamento e se esforça para se manter virgem. Alguns de vocês que hoje estão casados se casaram virgens. E por que se casaram virgens? Porque, em alguns casos, receberam essa instrução, essa educação. Agora, se a pessoa não é cristã, ela praticará sexo livre com quem quiser, homem ou mulher, e quando quiser. Então, vocês percebem? Se a pessoa é criada numa família verdadeiramente cristã, ela recebe valores, ela recebe princípios, ela recebe orientações que, se
obedecidos, acatados, farão com que a pessoa só conheça a intimidade sexual no leito do casamento. Agora, se a pessoa não é cristã, aí, meu amigo, não é nem preciso entrar em detalhes. O mundo por si já nos dá uma ideia do que é a realidade das pessoas que não têm Deus como Senhor de suas vidas ou que não foram educadas num contexto cristão. Vou dar um segundo exemplo. Se os pais são cristãos, eles explicam aos filhos que o sexo é uma bênção inerente ao casamento. Filho, filha, o sexo é para quando se casar. E se os pais não forem cristãos? Eles vão dizer, não deixe de usar camisinha. Em alguns casos, o pai e a mãe, no caso, normalmente a mãe, em alguns casos, deixa até o preservativo no quarto do filho e da filha. Para quê? Para quando ele for para a balada, para a noitada, né, ele já coloca, antes de sair de casa, ele já coloca no bolso, né, ou na bolsa, se for a menina ou a jovem, o preservativo para que ela tenha como diz a sociedade, né, um sexo seguro. A cosmovisão influencia diretamente as decisões e ações das pessoas. Esses dois exemplos ficaram claros? Obviamente, eu estou falando de situações gerais. Não estou aqui explicando que a vida sempre acontece de acordo com esses exemplos. Eu estou falando de tendências gerais. Então, se a pessoa é criada num lar verdadeiramente cristão, ela recebe instruções, diretrizes, e se ela for uma pessoa temente a Deus, ela vai levar a sério essas orientações, e isso vai ser bênção para ela. Mas se ela cresce num ambiente que não é cristão, aí deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, cosmovisão é a visão de mundo. Cada pessoa tem uma visão da realidade, que é fruto das suas experiências de vida, dos valores que ela foi abraçando ou abrindo mão, jogando fora ao longo da vida. Segundo tópico, o que é cosmovisão reformada e por que necessitamos de óculos bíblicos para enxergar a realidade? Ao nos converter, porque aqui não tem ninguém por natureza são. Aqui não tem ninguém bonzinho. Todos vocês, inclusive esse que vos fala, são miseráveis pecadores. Todos vocês, assim como eu, nasceram na iniquidade. Porque vocês são filhos de um pecador com uma pecadora. Então, ao nos converter, o Senhor passou a habitar em nós através do Espírito Santo, que é Deus habitando em seus filhos. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito, diz a Bíblia em Romanos 8:16, testifica, confirma em nosso coração que somos filhos de Deus. É por isso que o crente ele pode ter certeza da salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo convence ele de que ele é filho de Deus. Eu quero mencionar alguns versículos bíblicos que mostram como isso acontece ou a natureza da obra que o Espírito Santo realiza em nossa vida. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, capítulo 2, versículo 12 ao 16, eu vou ler aqui algumas partes. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, com letra maiúscula, aparece no texto, que vem de Deus, que é o Espírito Santo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural é um homem que não é convertido. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, que nos ajuda a interpretar, a entender a palavra de Deus. Na medida que a gente vai entendendo cada vez mais, vai amadurecendo na fé, a gente passa a ter cada vez mais a perspectiva de Cristo sobre as coisas. Agora eu vou ler Provérbios capítulo 4, é muito interessante esse texto. Os teus olhos olhem direito, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos.
não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Interessante. Por quê? Porque primeiro ele fala dos olhos e depois fala dos pés. E de fato, são os olhos que enxergam o caminho. E os olhos são uma bênção que nos permitem andar por caminhos seguros, retos, afastados do precipício e nos desviar tanto da direita como da esquerda, ou seja, manter-nos fiéis ao caminho de Deus. Terceiro texto bíblico. Notem a oração de Paulo em Efésios capítulo 1. Eu vou ler agora a versão da Nova Versão Internacional. Ela é mais clara do que a versão Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler Efésios 1, versículos 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Que expressão bonita. Paulo ora, diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, a oração de Paulo era para que os nossos olhos internos, olhos do coração, fossem iluminados. Portanto, o que é a cosmovisão reformada? A cosmovisão reformada é uma visão de mundo fundamentada na Bíblia. Isto é, alicerçada sobre o fato de que o Deus trino e transcendente, superior, que soberanamente criou o mundo, provê tudo o que é necessário para interpretá-lo. A cosmovisão reformada é a visão de mundo alicerçada na Bíblia, porque a Bíblia nos mostra que Deus criou o mundo e Ele mesmo nos oferece, na sua palavra, os princípios para interpretar o mundo. Ele nos dá o manual de instruções. É por isso que não existe incompatibilidade entre a verdadeira ciência e a fé cristã. Por quê? Porque o mesmo Deus que criou o mundo é o mesmo Deus que dota os cientistas de capacidade para pesquisar. A verdadeira ciência não é contraditória à fé cristã. Agora, muitas vezes, aquilo que é projetado e divulgado pela revista Super Interessante, pelo Fantástico, pelas mídias, como ciência, na realidade, são teorias. São pontos de vista projetados como se fossem leis científicas. Exemplo, o darwinismo, a teoria de Darwin. A teoria de Darwin nunca deixou de ser teoria. E por que nunca deixou de ser teoria? Porque nunca conseguiu responder todas as perguntas, todos os testes. Não passou no teste para ser considerado uma lei científica, ou seja, a argumentação de Darwin, a teoria que ele apresentou, ela não foi verificada, não pode ser verificada em todos os casos, então não tem o status de lei científica. Mas muita gente acha que realmente o darwinismo é ciência. Darwinismo, até entre cientistas seculares, ateus, já é uma teoria superada. Então, isso é um alerta para os jovens, principalmente. Por quê? Porque quando vocês chegarem nas universidades, principalmente as universidades públicas, vocês vão ser bombardeados com ideias e teorias, como se fossem leis, como se fossem, certo, a última descoberta científica, quando, na realidade, é só o pensamento daquele autor preferido do teu professor ou professora de filosofia ou de psicologia. É só mais uma ideia de Foucault, de Descartes, de Derrida e de tantos outros. Então, vai com calma. Não se empolga achando que aquele professor, ele realmente é o dono da verdade. Ele está apresentando uma teoria, ele está apresentando uma visão de mundo. Cabe a você buscar autores que são cristãos, que tratam do mesmo assunto, para você fazer o quê? A comparação, o cotejamento. Voltando aqui ao ponto. A Escritura Sagrada nos oferece princípios para analisar
toda a realidade e valores que devem modelar nossa vida. É o que Paulo diz aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas o conselho de Paulo não se resume à teoria, ao pensamento. Por quê? Porque na sequência ele diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Eu acabei de ler Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Em outras palavras, Paulo está dizendo que é tão importante ter bons pensamentos como ter boa prática. Por que é importante conhecer os valores e princípios da cosmovisão bíblica? Para evitar a incoerência de dizermos que somos cristãos e vivermos como pagãos. Se você não se esforçar por conhecer a doutrina bíblica, por entender como essa doutrina deve influenciar e moldar a sua visão, você vai ser incoerente em relação a várias coisas. Eu vou ser mais claro na sequência. Em outras palavras, para mostrar que nossas escolhas e ações estão em sintonia com Deus e os valores do seu reino. Agora eu apresento algumas perguntas para a nossa reflexão. Que sentido faz ser cristão e ouvir as músicas dos Mamonas Assassinas? Ou do tipo Boquinha da Garrafa? Ou votar em candidatos que defendem o aborto e os grupos LGBT. Você se diz cristão, crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Aí você, na hora de votar, você vai votar em gente que é contra a vida? Que defende pautas que vão contra a palavra de Deus? Isso é contraditório, querido. Que sentido faz você se dizer cristão e assistir novelas, séries e filmes cujas histórias de vida, enredos e valores são opostos aos de Cristo? Filmes que promovem o homossexualismo, o lesbianismo, o feminismo, o machismo, o radicalismo político, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. Que sentido faz você se dizer cristão, cantar louvores no domingo e ter as redes sociais com fotos sensuais? Aqui, na hora da música, canta, ministra, levanta as mãos, fecha os olhos. Não estou criticando quem faz isso. E também não estou dizendo que é um modelo para ninguém. Cada um sabe como adora a Deus. O que eu estou criticando é a pessoa que aqui se mostra super consagrado, espiritual, e as redes sociais estão cheias de postagens onde não se percebe o evangelho. Isso é uma contradição. Que sentido faz se dizer cristão e defender a escravatura, como os protestantes sulistas nos Estados Unidos? Defender o apartheid, como os reformados holandeses na África do Sul? Defender o nazismo, como os luteranos na Alemanha dos anos 30? O que essas perguntas, onde elas querem chegar, melhor dizendo? Que há uma contradição, que há uma incompatibilidade entre o que, por vezes, os cristãos dizem, os valores que eles declaram, as crenças que eles professam e as escolhas, as ações. É por isso que é importante ter uma cosmovisão bíblica, para que nós tenhamos o quê? Harmonia. Apresentemos coerência entre aquilo que nós declaramos e aquilo que nós fazemos. Diz o Andrew Rockefeller, autor de um livro que acaba de ser publicado pela editora Cultura Cristã, cujo título é Cosmovisões Revolucionárias. Ele diz o seguinte: a cosmovisão de uma pessoa dá coerência a como ela pensa e vive, e provê parâmetros são diretrizes morais, e motiva diretamente seu comportamento. Assuntos e influências da cosmovisão permeiam cada área da existência humana, desde a reflexão individual até toda forma de atividade social e cultural.
família e casamento, trabalho e administração, transações econômicas, investigação científica, desenvolvimento tecnológico, práticas judiciais e políticas, artes e entretenimento, lazer e atividades de recreação. Então, tudo aquilo que a gente faz revela, em algum grau, a nossa visão de mundo. Os sites que você acessa, as músicas que você ouve, os lugares que você frequenta, as pessoas com as quais você convive, os autores que você mais lê, aquelas coisas que fazem o teu coração vibrar. Por exemplo, quando meu time está jogando, eu fico nervoso. A minha esposa já sabe disso e ela não fica perto de mim. Certo? Ela me ama tanto que ela não fica perto de mim, porque eu fico a ponto de dar choque. Ah, você está se orgulhando? Eu odeio isso. Mas, infelizmente, é a natureza caída. Então, onde eu quero chegar? Tudo aquilo que nós fazemos, como nós sentimos, como nós reagimos, tudo isso revela o quê? A nossa cosmovisão, revela as nossas influências, os elementos que formaram a nossa vida e que explicam como nós somos. Naquilo que temos de melhor, pela graça de Deus, naquilo que temos de pior, que ainda precisa ser trabalhado pelo Senhor. Eu vou aqui compartilhar uma frase do Robinson Cavalcante, foi um pastor da igreja anglicana já falecido. No prefácio a esse livro, é um livro publicado pela editora Ultimato, intitulado o livro Cosmovisão Cristã em Transformação, ele diz: a recuperação de uma cosmovisão reformada se torna mais urgente com sua visão integrada, abrangente e sistemática, em uma pós-modernidade, que é a época que a gente vive, marcada pela fragmentação e pelo individualismo, pela ausência de metanarrativas. Metanarrativas são grandes narrativas, são propostas que nos ajudam a entender a realidade. Por exemplo, a Bíblia é uma metanarrativa. O Alcorão dos muçulmanos é uma metanarrativa. Então, o Cavalcante está dizendo aqui que é necessário, né, a recuperação de uma cosmovisão reformada, nessa época nossa, que é caracterizada pela fragmentação e pelo individualismo, pela ausência de metas narrativas, pela pobreza do pensar, do compreender e do empreender, que infelicita as gentes e facilita a sua manipulação pelo mundo do capital e pelo capital religioso. Então, ele está criticando aqui, né, o excesso do capitalismo e também o abuso dos líderes religiosos. Então, é por isso que a gente tem que ter uma cosmovisão, a gente tem que ter maturidade, conhecimento bíblico, teológico, para saber julgar todas as coisas e reter o que é bom, e não ir com a galera. E não ir porque a maioria vai. Não. Então, é importante isso. Está claro o que é uma cosmovisão reformada? Em resumo, cosmovisão é uma visão de mundo. Toda pessoa tem uma visão de mundo. Toda pessoa tem uma visão de mundo. Cosmovisão reformada é o quê? É a visão de mundo fundamentada na Bíblia, que nos permite interpretar a realidade, seja a ordem política, econômica, social, cultural, tecnológica, em sintonia com os valores de Deus. Ou seja, interpretar a realidade com os óculos divinos, pela perspectiva correta. Agora a gente vai para a última parte da nossa palestra, a cosmovisão reformada frente a alguns temas vigentes, frente a alguns temas do dia a dia, ou melhor, da nossa época. Por exemplo, questão do feminismo. Algumas rápidas palavras sobre o feminismo, até para a gente não incorrer em alguns labirintos, em alguns caminhos indevidos. O feminismo, as pessoas que estudam feminismo classificam 3 ondas do movimento feminista. Uma na segunda metade do século XIX, que é a primeira onda. Uma segunda onda nos anos 50 e 60 do século passado. E uma terceira do final dos anos 80 para cá. Inclusive, existem autores que já falam de uma quarta onda, mas isso é bem debatido. Consenso mesmo existe sobre as 3 principais ondas do feminismo.
O que aconteceu? Olha que interessante. Qual foi a bandeira da primeira onda do feminismo na segunda metade do século XIX? Naquela época, as mulheres não tinham acesso à universidade e não podiam trabalhar fora de casa. E detalhe, quem foram as líderes da primeira onda do feminismo? Protestantes, mulheres protestantes, das igrejas protestantes americanas. Qual foi a grande pauta da primeira onda do feminismo? Nós, mulheres, queremos ter acesso à educação superior. Nós, mulheres, queremos ter, como os homens, o direito de trabalhar fora de casa. Não necessariamente de abandonar o lar. Então, a primeira pauta do feminismo, eu acho que nós aqui, talvez a maioria, concordamos. Quem hoje aqui vai dizer assim, não, eu não aceito, a mulher não pode fazer uma faculdade? Quem aqui diz assim, não, eu não aceito que minha esposa trabalhe fora de casa? Se você pensa dessa maneira, eu até consigo respeitar seu ponto de vista, mas eu acho que você está um pouquinho desatualizado, assim, você perdeu o trem da história, o bonde da história. Várias das irmãs aqui, se não a maioria delas, trabalha fora de casa, enfrenta a chamada dupla jornada. E várias das irmãs que me escutam aqui, esposas, mães, têm um curso superior. Então, quer dizer, a primeira onda do feminismo, ela lutou por causas bacanas, importantes. Obviamente que a sociedade, e muitas vezes a própria igreja, não aplaudiu, ou não aplaudiram, né, a sociedade e a igreja não aplaudiram aquelas reivindicações, mas essa primeira onda. Segunda onda do feminismo, aí o negócio começou já a bagunçar o coreto. Simone de Beauvoir, esposa de Sartre, certo? Década de 50 e 60, principalmente na França, que é o modelo cultural, em muitos sentidos, para a sociedade ocidental. Certo? E responsável por ter bagunçado o coreto em muitas coisas. Qual foi a grande pauta da segunda onda do feminismo? Revolução sexual. Nós temos direito a ter sexo sem necessariamente estar casadas, assim como os homens podem ter várias companheiras e ter vida sexual fora do casamento, nós também temos esse direito. Então, a grande pauta, não é a única, a grande pauta da segunda onda do feminismo, dos anos 50 e 60 do século passado, que também repercutiu nos Estados Unidos, o movimento hippie, o Woodstock, foi sexo livre, drogas, rock and roll. Então, a segunda onda do feminismo, ela já trouxe, já impôs para a sociedade práticas e princípios ou modalidades incompatíveis com a palavra de Deus. E a terceira onda do feminismo, né, de meados da década de 80, final da década de 80 para cá, é uma oposição a qualquer dogmatismo, a qualquer expressão de verdade. Ou seja, é a promoção do relativismo. Cada um faça o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser, com quem quiser. Vamos transformar isso aqui numa Roma da época dos Césares. Ou seja, eu tenho direito a abortar sim. Mi cuerpo, mi derecho, dizem as feministas chilenas. O corpo é meu, então eu decido se eu quero ter um filho ou não. Quer dizer, não está nem aí para o ser humano que ela carrega. Quem é você para dizer que eu só devo me relacionar com homens? Eu posso me relacionar com homens quando eu quiser, com mulheres quando eu quiser, ou eu posso definir a categoria que eu vou usar para me apresentar diante da sociedade. Então, a terceira onda do feminismo, ela é anticristã. Ela vai contra todos os valores clássicos do cristianismo. Ela é contra qualquer expressão que assinala, que projeta a ideia de uma verdade absoluta. Então, infelizmente, é essa terceira onda que é da nossa época, que é diferente da primeira onda e também tem diferenças em relação à segunda onda. Eu só quero dizer para você, para a gente não perder aqui o fio da meada, que você, mulher, você não tem que abraçar a bandeira do feminismo
em qualquer aspecto. O Evangelho te oferece tudo aquilo que o feminismo promete e não dá. Não existe nenhum tópico que o Evangelho deixe de ser importante para você. O maior resgate do sexo feminino feito na história da humanidade foi o cristianismo que promoveu. Por quê? Porque antes do cristianismo, a mulher era tratada como uma propriedade do homem. Não existia a ideia da fidelidade conjugal. A mulher era tratada como se fosse não apenas uma propriedade do homem, mas ela tinha a mesma importância que um escravo. Nenhuma. Foi o cristianismo que disse: o homem tem que ser fiel à sua esposa. Ele não pode ser polígamo. Ele tem que tratar a mulher como Cristo trata a igreja. Ele tem que criar os filhos na instrução do Senhor. Então, quando a gente hoje percebe que muitas feministas se levantam contra Deus, contra a igreja, contra o cristianismo, elas estão dando um tiro no próprio pé. Porque se hoje elas têm liberdade de expressão e podem falar, é porque a própria igreja trabalhou e lutou para que elas deixassem de ser tratadas como coisas, como eram em muitas sociedades antigas e como ainda são em muitas regiões da África e nos países islâmicos. Inclusive, no islamismo, independente da corrente, o Corão, o livro sagrado dos islâmicos, defende que o homem pode ter até 4 mulheres se tiver condições para sustentá-las. Se o homem tiver condições para sustentar, ele pode ter até 4 mulheres. Percebam como o cristianismo é revolucionário. Diz assim: um homem tem que ser fiel à esposa, à mulher da sua juventude. Danilo, microfone aqui para o Danilo, por favor. É muito legal pensar nas ondas e como elas se relacionam com a questão da cosmovisão, né? Porque a primeira onda partiu de uma cosmovisão interessante, uma cosmovisão protestante, chegou a boas conclusões. Já a partir da segunda, as próprias premissas, e cosmovisão tem tudo a ver com premissa, né? As próprias premissas que elas utilizaram já estavam, opa, o óculos está errado, né? Então, assim como os homens têm direito de ter quantas parceiras quiserem, nós queremos ter esse direito. Isso. Tá bom, a premissa, você está usando outro óculos, troca o óculos aí, o homem não tem esse direito. Ou então a terceira onda, né? Meu corpo, minhas regras. E nós sabemos que troca a premissa, seu corpo, né? Nosso corpo, meu corpo, né? A mim pertence isso. Então, é interessante pensar como as premissas de cada onda, as cosmovisões realmente estavam premissas são equivocadas. As pressuposições, são os alicerces. É o que está por trás das afirmações, né? É isso aí. Agora, a gente também deve dizer, e esse é o segundo desafio, o segundo aspecto aqui que a gente coloca da nossa época, que muito da raiva das feministas se deve a outro problema, que é o machismo. Tópico, imagem seguinte. O que é o machismo? Aqui, quem é nordestino como eu sabe muito bem o que é o machismo. Não é que quem não seja nordestino não saiba o que é machismo. Então, infelizmente, nós, homens, brasileiros, latino-americanos, fomos criados num sistema de valores machistas, que muitas vezes sugere, e não apenas sugere, mas leva isso à prática, trata a mulher como se a mulher fosse uma empregada. Como se a responsabilidade dela é cuidar do lar, se encarregar da educação dos filhos, e o marido traz a provisão para casa e ponto final. E ela tem que estar muito alegre quando ele estiver assanhadinho, quando ele quiser, não é, a intimidade sexual. Alguns homens se comportam como se a mulher tivesse um botãozinho, né? Aí aperta o botão, a mulher esquece de tudo aquilo que aconteceu durante o dia e fica pronta para ele no leito conjugal. Eu fui criado nessa cultura. Vários de vocês também foram criados nessa cultura machista. Então, a cosmovisão bíblica
mostra o quê? Mostra que o feminismo não é um caminho, assim como o machismo também não é uma opção válida. Nós somos chamados a tratar nossas esposas tendo Cristo Jesus como referência, porque elas são a nossa própria carne. Nós devemos amá-las, nos sacrificar por elas, ajudá-las, certo? Então, isso é uma outra coisa que a gente aqui tem que, alguns irmãos, alguns varões, acho que todos nós, né, uns em maior, outros em menor escala, deve mudar o chip, reprogramar a máquina. Certo? Deve reprogramar a máquina. Por quê? Porque tem cara que está casado, mas não quer ter vida de casado. Ele tem filho, ele acha que a mulher tem que ir sozinha dar conta dos filhos. Então, se você ainda tem algum resquício dessa mentalidade, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, entrega esse tipo de ideia a Satanás e converte tua mente e passa a orar e pedir ajuda para que você trate sua esposa como Cristo quer que você trate. Pastor. Acho que só tem tantas coisas, né? Só duas coisas que eu queria deixar explicado para a igreja e aplicado. A primeira delas é que Deus disciplina quem Ele ama. O próprio Jesus Cristo fala isso. Pensa na disciplina como uma correção. Então, não existe igreja saudável sem correção. Isso é impossível. Porque no tempo em que nós vivemos, parece que as pessoas absolutizaram a falta de correção. Então, a igreja vai precisar corrigir em todos os âmbitos. A segunda coisa é que a vida sexual, ela, num certo sentido, expressa bem qual é a cosmovisão vigente de qualquer um. E tem muita gente, não é o nosso caso, mas tem muita gente que se esconde dentro da igreja e é um santo aqui, mas quando chega em casa... Demônio. Sexualmente é um problema. E eu alerto aqui na igreja que, se tiver isso na igreja, você pode dizer que nós vamos ajudar você a lidar com essa situação. Não é caça às bruxas. Mas o que a gente não pode ter é líderes na igreja que são sexualmente depravados. Ou abusivos. Abusivos, ou depravados, né? E que não se colocam dizendo, olha, eu tenho um problema e preciso de ajuda. Beleza. Agora, não vem querer parecer o que não é, porque eu já enfrentei, então já estou avisando publicamente já. Vocês podem me corrigir, eu vou corrigir vocês, já estou avisando logo. Se quer entrar na liderança da igreja, você tem muita gente escrava de pornografia, muita gente faz a mulher escravo sexual, tenta fazer prática de swing em casamento. Não dá, velho. Não dá, não tem. Aí depois o pastor vai chegar, ou o presbítero vai chegar, a pessoa fica cheia de dedos. Por quê? Porque, nossa, o cara é excelente líder, mas ninguém sabe daquilo que está acontecendo posteriormente. Eu já tive gente que chegou ao ponto de dizer para mim, nas minhas andanças por aí, falou, olha, eu confesso que sou, e se você falar na frente da igreja, eu vou processar a igreja por calúnia e difamação. Eu entregar o ministério por conta disso. Então, não dá, velho. Então, prática de sexo anal, você tem assim na igreja, nas minhas andanças por aí, gigante. Isso é fruto de gente que está com a cabeça cheia de pornografia. Então, cara, numa boa, vamos falar entre nós aqui, que eu disse isso ontem, esperava que os casais estivessem para ouvir, falo de novo em outra oportunidade. Eu gosto de jogar aberto as coisas, tá bom? Então, vamos colocar sobre a mesa. Se você tem dificuldade, peça ajuda. Pastor, me ajude, Marconi, me ajude. Presbítero, está aí o Daniel, os presbíteros, vamos tratar, vamos lidar, mas de maneira honesta com as nossas fragilidades. A grande dificuldade está na desonestidade dentro da igreja. Eu não vejo problema em ter dificuldade, eu vejo problema na desonestidade. Isso, para mim, Ou seja, a duplicidade de vida. Aí a dificuldade. Pode até ter duplicidade, mas diga assim, com todo respeito, né? Diga assim, olha, eu estou precisando de ajuda, que eu estou com um problema aqui. Beleza. Mas o que eu vejo é gente que tem problema, finge que não tem, quer dizer que não tem e ainda quer ajudar a dirigir a vida da igreja. Não dá, aí não dá, não. Então, já vamos colocar na mesa já que, se é para discutir, vamos discutir isso aqui, porque senão a gente vai ter problema lá na frente. Obrigado, tá, pastor. Outro desafio da nossa época são as redes sociais. Certo? Desculpa, minha irmã. Eu acho que a questão também do machismo, ela está tão impregnada dentro da igreja e dentro dos corações,
Porque assim, a gente já teve experiência de um irmãozinho chegar na nossa casa e o G está lavando a louça, e depois eu fui absurdamente recriminada porque eu estava desonrando o meu marido. Porque o meu marido estava lavando a louça. Então, queridos, gente, esse negócio é muito sério. E eu, na minha ingenuidade, eu era muito nova ainda, eu fiquei sofrendo por meses por isso. Meu Deus, o que eu estou desonrando meu marido? O que eu estou desonrando meu marido? Então, a questão do machismo, ela é impregnada em todas as questões, não é só do lavar louça, a área sexual. A Bíblia fala de vida comum do lar. A gente não vê as famílias vivendo isso. A vida comum do lar. Eu não preciso do feminismo para isso. A palavra de Deus está me dizendo que a minha família tem que ver a vida comum do lar. Coloca a palavra louça, banheiro, certo? Cuidar do cachorrinho, da cachorrinha e por aí vai. Ainda bem que meu marido não está aqui, porque está desonrado. Beleza. Vai lá. Rapidinho, irmão, por causa do tempo. Tá. Essa questão do machismo, tem uma passagem de Cristo, quando ele... A questão do jogar pedra lá na mulher. Na mulher foi lá. flagrada em adultério. Isso. Só que é o seguinte, né? O adultério, ele não é cometido só pela mulher. Certo. Estava faltando alguém ali, naquele momento, né? A mulher, Sim. ela não cometeu adultério sozinha. Sim. Levaram algum homem lá para ser Não, apedrejado junto também? Lá em Levítico fala que os dois seriam apedrejados. Verdade, quer dizer, o machismo, né? É. Por isso é que Jesus falou que atire a primeira pedra quem não tem pecado, e não ficou ninguém. E a questão da mulher também, tratar a mulher como empregada, tranquilo, beleza. Direito tem obrigações também, né? Paga o salário dela por mês, já que ela é empregada, paga o Carteira 13º dela, paga as férias dela, não quer uma empregada? Né? Aí, ó, paga os direitos trabalhistas dela toda, INSS, Vocês né? estão vendo aí que não é bom entrar por esse caminho, tratar a mulher como empregada. Vai sair caro. Fizeram essa brincadeira uma vez, aí eu peguei e falei para a pessoa, falei, ó, se você quer uma empregada, você tem que pagar os direitos dela, né? É uma empregada doméstica, então paga todos os direitos dela. Te garanto que não vai ficar barato. Verdade, verdade. Já vou passar a palavra. Gente, todo mundo vai falar, mas só peço que sejam, né, objetivos, porque tem várias. Irmã Ivani pediu para falar, irmã Maria Alves, Itamar também tinha pedido. Já Não, desistiu. gente, é uma coisa tão simples, né? Diga, Porque, Ivani. assim, o marido... Eu tenho uma pessoa que trabalha lá em casa comigo, e mesmo assim, e por isso também, meu marido levanta, faz café, lava a louça, faz tudo. Não é porque eu tenho alguém que ele também não vai fazer, entendeu? Claro. Então, hoje ele amanheceu de manhãzinha, já cozinhou feijão, já fez Olha aí, café, já me chamou. Está cumprindo direitinho o dever dele. Obrigado, viu? O Ele não Cléo está aí. excelente, não, mas ele está bom. Tudo isso aí ainda tá bom, meu amigo. Meu Deus do céu. Certo? Lá para a irmã Maria Alves, é a última, a gente vai aqui para as redes sociais. Rapidinho, dona Maria Alves. Com muita sabedoria aí, certo? Que está sendo gravado e filmado. Não, pastor, é porque é assim. A gente fala tanto de gay e tem homem que pratica o sexo anal com suas esposas, eles também são gay. E só tem gay porque tem homem que gosta. Infelizmente, também existe esse tipo de coisa. Redes sociais. Rapidinho aqui, não é? Até porque é um assunto... Todo mundo está conectado. Certo? Não tem como viver, na nossa época, sem fazer um Pix, sem estar inserido num grupo de WhatsApp dos pais da escola, pessoal da igreja, certo? Esse irmão que a gente recebeu na nossa casa na sexta-feira com a família dele, ele é pastor, ele estava inserido em mais de 23 grupos de WhatsApp na igreja dele, certo? Então, a gente tem que ter muita sabedoria. Por quê? Nem tudo que você pensa, nem tudo que você come, nem tudo que você faz deve ser exposto na rede social. Pastor, mas a rede social é minha. Sim, eu sei que é sua. E eu não estou negando isso. Eu só quero lembrar que você é um cristão, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E se você não tiver sabedoria, você vai causar problemas através ou por meio das redes sociais.
tem gente aí que já perdeu o emprego, tem gente aí que arrumou briga com metade do mundo. Por quê? Porque não teve sabedoria na hora de digitar. O mesmo cuidado que a gente tem em relação àquilo que a gente fala, a gente tem que ter em relação àquilo que a gente publica. Então, lembre-se, ter a oportunidade de comentar não significa que você deve comentar. A Bíblia diz, até o tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Muitas vezes, a melhor contribuição que a gente vai dar ao ambiente é ficando o quê? Calado. Alguém já diz que você só tem que abrir a boca, só tem que falar quando a sua fala será melhor, superior que o valor do silêncio. Já dizia, né, um ex-jogador do futebol brasileiro, calado é um poeta. Calado é um poeta. Então, muito cuidado. Por quê? Porque tem gente que se perde através das publicações, e isso tem sido um desafio para as igrejas. Por quê? Porque esse é um fenômeno novo. Isso é algo de 15, 20 anos para cá, em nosso contexto brasileiro. A gente ainda está aprendendo a administrar essas ferramentas e tem que começar a gerar uma cultura de cuidado, de responsabilidade com a questão das redes sociais e das fake news. Às vezes, até mesmo irmãos e irmãs publicam vídeos, colocam aí coisas nas redes sociais que são mentirosas. Por quê? Porque a pessoa recebeu e vai passando outra coisa. Isso é uma coisa muito importante, querido, querida. Só manda a publicação se a pessoa te dá autorização para isso. É horrível, rapaz, você ficar recebendo postagem, o cara publica um negócio, o cara fala não sei o quê, aí ele quer like, quer curtida, quer atenção, ele é carente. Ele não está bem resolvido com ele mesmo, aí ele fica mandando para as pessoas. Por favor, não seja inconveniente, certo? Não se complique no uso dos recursos tecnológicos. O desafio, homossexualidade e homossexualismo. Estou fazendo essa distinção aqui por uma questão pedagógica. O que seria homossexualidade? É a atração por pessoas do mesmo sexo. Infelizmente, por causa do pecado, da nossa natureza caída, esse é um desafio, inclusive, pastoral e familiar. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela sabe que o homossexualismo é errado. Ela não quer se envolver nisso. Ela crê, certo, que a Bíblia é a palavra de Deus, que esse não é o modelo, mas ela se sente atraída para esse tipo de relação. Isso é homossexualidade. É atração por pessoas do mesmo sexo. Quando isso vira uma prática, quando isso chega ao ato, aí já tem a prática do homossexualismo. Esse é um grande desafio pastoral. Porque a cultura do nosso tempo promove o amor livre e faz propaganda positiva do homossexualismo. E critica, na maioria das vezes, de maneira muito agressiva, as pessoas que não aderem a essa agenda. Então, se você hoje, num ambiente público, contexto aí, né, mais de muita visibilidade, se você declara que você é heterossexual, ou se você não endossa, certo, o movimento pró-homossexualismo, você vai ser, muitas vezes, criticado, vai ser recriminado, vai ser escanteado. Existe aí um tribunal, certo, que é próprio da nossa época, para qualificar essas pessoas de intransigentes, de ditatoriais, de ultrapassadas e por aí vai. Então, a gente vive numa cultura que estimula isso. Isso está nas novelas, isso está nas séries, isso está no ar que a gente respira. Então, é muito difícil remar contra a maré. Não é impossível, mas é difícil. Eu estou me referindo, sobretudo, para essa nova geração, para essa galera que já cresce nesse contexto. Em escolas onde você já tem banheiro que é para os dois sexos. Pais que já educam seus filhos nessa direção.
Em alguns países, a política governamental, Canadá, dependendo da região do Canadá, a política governamental de adoção de filhos prioriza o quê? Entregar crianças para casais homossexuais. Se um casal heterossexual entra na fila, ele só vai receber, só vai ser contemplado com a adoção se a lista dos casais homossexuais tiver sido terminada. É uma discriminação. Isso aí a gente vivenciou porque teve um casal da nossa igreja lá em Santiago, o Roberto e a Jéssica, que foram viver no Canadá. E vivem lá até hoje. E eles tentaram adotar um filho no Canadá. E o próprio pastor da igreja, quando eles viram que não estava funcionando, o próprio pastor da igreja explicou qual era a política do governo, da prefeitura lá da cidade onde eles moravam. Vocês são um casal heterossexual. Vocês não vão ter prioridade. Vocês vão ficar no último lugar da lista. Eles foram para o Chile para tentar adotar. Não conseguiram, por outras razões. Então, isso é a realidade da nossa época. E é um drama para os pais, porque você tem pais na igreja que sofrem por quê? Porque um filho ou uma filha enveredaram por esse caminho. E o desafio é, como continuar amando porque é teu filho? Você não pode fechar as portas da casa e dizer assim, renegar. Certo? Como amar esse filho sem apoiar, sem concordar com a prática, com o modelo de vida que ele optou. É um desafio. Certo? Que Deus nos dê sabedoria e que a gente pense também na forma de instruir os nossos adolescentes e jovens e de preparar os nossos filhos para viver nessa cultura altamente secularizada. Irmãos e irmãs, eu lamento informar, vai ser daí para pior. Vai ser daí para pior. Então, a gente tem que redobrar a atenção, falar desse tema com muita sabedoria, até para também não instigar, contaminar nossos filhos com o preconceito barato. Certo? Eles têm que aprender a viver numa... Eu tenho muito cuidado com as palavras. Nós temos que aprender a viver numa sociedade cada vez mais pluralizada, sem aceitar esse tipo de decisão de escolha. Diga, pastor. Isso é tão importante. Não dá para termos líderes, preste bem atenção, com distorções sexuais, tá bom? Não dá para ter pastor homossexual, não dá para ter presbítero homossexual, não dá para ter diácono homossexual. E quando eu falo distorção sexual, eu estou dizendo daqueles que querem praticar distorcidamente, mas também existe uma prática muito forte que é de não praticar o sexo. Não dá para ter líderes que não querem, negando o sexo dentro de casa. Não dá, velho. Isso é pecado. Exatamente. Não dá, isso é um problema. Por isso que eu estou falando de distorção sexual. Irmão, preste bem atenção. Sexo é uma questão extremamente importante. Deus nos criou sexuais. Então não é a igreja que está fazendo nada. Você precisa prestar atenção nisso. Por quê? Porque daí tem casal que não pratica sexo, mas o cara é um bom líder, a mulher é uma boa líder, e aí ele vai conduzir a igreja como? Então, de acordo com a cosmovisão, totalmente distorcida, endurecendo o coração, não querendo se aproximar, o orgulho, promovendo orgulho. Isso vai ter ondas no meio da igreja. Então, por isso que eu estou me referindo a distorções sexuais. Não apenas a prática da homossexualidade, mas eu estou me referindo àqueles que nem querem praticar sexo. E parece que isso aí é menos perigoso. A vontade de Deus é que tenhamos uma sexualidade saudável. Exatamente. E à medida que vai chegando na liderança, isso precisa estar claro e explícito. O corpo do homem pertence à sua esposa. Exatamente. E certo? Paulo diz que se não for para oração e jejum, um não pode privar o outro. Certo? É bênção de Deus. Último tópico, polarização política, né? É o próximo slide. Assim, indo ao ponto. Certo? O que é polarização política? Polarização política tem a ver com estar em um polo. Polo é sinônimo de extremidade. Qual é o problema da polarização política como essa que nós temos vivido no Brasil desde uns 12, 13 anos para cá e que se vive no Chile, por exemplo, desde a década de 60? O problema da polarização é que o problema não é assumir uma posição, porque é até ruim não assumir uma posição.
O problema não é assumir uma posição. O problema é quando você assume uma posição e fica cego, fechado nela, e é incapaz de reconhecer que o outro lado tem virtudes e acertos. E que aquele que não faz parte da tua visão, da tua linha política, da tua posição, ele é inimigo, ele é adversário. Esse é o problema da polarização. É o lulista que não sabe reconhecer algum acerto do governo Bolsonaro e é o bolsonarista que não sabe reconhecer algum acerto de um governo da esquerda. Então, a polarização, ela coloca as pessoas... outro problema da polarização é que projeta para nós o seguinte: ou você está com A ou você está com B. Quando, na realidade, o alfabeto tem muito mais letras do que as letras A e B. Reduz o campo a duas posições, como se elas fossem, certo, a totalidade do cardápio, e não são. Então, muito cuidado, muita cautela, para que, independente da tua linha política, antes de ser de direita, de esquerda, você é filho e filha de Deus. Não coloque a tua ideologia, a tua simpatia política acima do evangelho. Eu gosto de futebol. Certo? Deus já me libertou do vício. Certo? Eu gosto, sofro ainda, né? Porque está no sangue, certo? Mas hoje eu não deixo de vir à igreja por causa do futebol. Eu não perco o sono por causa de futebol. Nunca dei R$1, nunca vou dar R$1 para um clube de futebol. Certo? Tá, mas onde é que eu quero chegar com esse comentário? O fato de gostar de futebol e torcer pelo meu time não deve me impedir de reconhecer que existem outros times que estão jogando melhor do que o meu. Certo? Eu acho que o pessoal que torce para os outros são um bando de... Não, brincadeira. Então, o problema é quando o cara se comporta como o Neto. Sabe o Neto, né, que agora é metido apresentador? Certo? Ele é corintiano. Então, o Neto, ele vai comentar futebol, ele vai comentar o Corinthians, ele mete o futebol por acaso no meio. Certo? Então, não dá para você ser clubista. Então, se você gosta de futebol, mas é incapaz de reconhecer que a seleção argentina mereceu, se você tiver essa ideia, ganhar a Copa do Mundo de 2022, ou significa dizer que a tua paixão por uma bandeira, por um clube, é superior à admiração, à beleza pelo futebol, pelo esporte. Vamos voltar para a política, eu já passo a palavra. Não há problema em você definir uma linha política. O problema é quando você coloca a tua bandeira, a tua agenda política acima do evangelho e passa a tratar e a considerar e a ver aqueles que não são do teu grupo político como inimigos, como adversários teus. Esse é o problema. Só um instante. Ixi, aqui deu uma pedrada na casa de marimbondos. Primeiro aqui o microfone para a irmã Shirley, depois para o irmãozinho aqui do direito trabalhista para as esposas, e depois para a Lielsa. Irmã Shirley. Senhor, obrigada. A fala do senhor me fez lembrar, eu acho que é uma entrevista, os senhores podem me corrigir, do pastor falecido Timothy Keller, que ele fala que nem a agenda da direita, nem a agenda da esquerda contemplam a agenda de Deus. E ele falou isso num contexto estadunidense, que antes da gente aqui no Brasil reverberar esse contexto de rivalidade, isso aí já estava fervendo nos Estados Unidos. Ele estava lá em Nova York, lidando com a igreja dividida por conta de questões políticas, né? Então, o pastor Tim Keller, na época, eu acho que foi uma entrevista que eu assisti, uma fala dele nesse sentido. E isso, já há algum tempo, me veio assim trazer, sabe? Foi para mim uma paz, foi realmente uma palavra pastoral. Porque a gente tem essa preocupação em olhar os direitos do pobre, da viúva, das necessidades do Estado, mas o Senhor não perde controle de absolutamente nada. Então, a gente tem que ponderar, né, a questão da nossa escolha política, olhando a agenda de Deus, né, como instruídos, orientados pelo Senhor. Muito boa palavra. Isso. Muito boa palavra. E outra implicação da cosmovisão é o seguinte: Deus é soberano, certo, irmãos? Mesmo quando aquele cara em quem a gente não votou vence a eleição. Porque tem gente que acha que se o seu candidato, que o candidato que a pessoa votou, se ele não saiu vitorioso, então agora o Brasil afundou. Acabou.
Acabou, vai virar Cuba. Por favor, rapaz. Vai virar Venezuela. Vem com história, rapaz. Não conhece a história de Cuba, não conhece a história da Venezuela e também não conhece a história do Brasil. Ah, o senhor é lulista. Eu não sou lulista, cara. Eu não sou lulista, mas também não venha com discurso de rede social, barato, e tenta, com esse tipo de argumento, que é muito pobre. Então, se você crê na soberania de Deus, saiba que Deus é soberano mesmo quando o nosso time não é campeão. Tá bom? Os demais são inferiores, mesmo quando o teu time não é campeão. Fala, meu irmão. Esse comportamento de colocar a ideologia política acima do evangelho, isso é pecado. Com certeza. Né? Com certeza. Né? Assim, eu não sou lulista nem bolsonarista, eu sou um pouco antipolítico. E eu lembro muito da frase que, infelizmente, no Brasil, como diz o ministro Joaquim Barbosa, nós não temos partido político, nós temos formação de quadrilha. Né? Assim, Lula, todo mundo sabe que ele é ex-presidiário. Né? Aí vem o Bolsonaro e ficou na dúvida entre dois partidos. O do Roberto Jefferson, na época, ex-presidiário. Além de ex-presidiário, corrupto, e entregou o pessoal do Mensalão na época, porque... Meu irmão, onde o senhor quer chegar? Tá. Por quê? Porque dividiram o produto do crime e deram um pouquinho a menos para ele se revoltou e entregou. PL, o presidente do PL, dono do PL, ex-presidiário, corrupto. Tanto o Roberto Jefferson quanto o presidente do PL, por que não foram candidatos? Porque ainda, vou usar a expressão, ainda estão com o rabo preso na lei da ficha limpa. Certo. Entendeu? Entendi. O tema é muito complexo, é muito sensível. Então, assim, melhor só não entrar mostrar, mais em detalhes. Né? Certo? Até porque a questão de ser presidiário, ter sido ou não ser, ela também pode ser relativizada. Porque o apartheid tem lá, gente que deveria estar na prisão há muito tempo, nunca esteve. E tem gente que esteve, mas que já pagou a sua dívida. Então, vamos ficar por aí. Não vamos entrar em detalhes para a gente não suscitar aqui discussões. É o Elielso depois do Itamar. Não, eu não. Ah, não. Elielso. Aqui o Fernando. Elielso. Tá bom, obrigado. Não, pastor, só colocar essa questão da polarização é uma questão tão complicada, e não só quando a gente fala da questão político-partidária, né? Mas se a gente pegar, até do ponto de vista eclesiástico mesmo, se a gente for, por exemplo, para citar a Igreja Presbiteriana de Saturno, né, você tem, de um lado, a igreja que o pessoal que quer ser mais confessional, que quer ser mais presbiteriano, de um lado a galera que tem uma pegada mais liberal, que quer ser mais flexibilizar as coisas e tal. E sempre do lado, e sempre no meio comandando, você vai ter o centrão, igual lá sempre tem um Lira. Então, isso é fato. Sempre que você tem polaridade, quem se dá bem é o centrão. E o centrão vai se perpetuando conforme vai passando o tempo. Pode ser o Lira, pode ser qualquer um outro ali, né, que tem essa característica de centrão. E você vê que até no meio eclesiástico acontece isso. Sempre os centrões, aqui, deixa disso, vamos resolver aqui, vou te dar alguma coisa ali, a questão de troca, porque lá eles têm os ministérios. Claro. Né? A gente tem uma junta, tem um Mackenzie, tem alguma coisa. Aqui no então, assim, então, isso tudo é importante a gente sempre trazer também para a nossa ferida. Né? A gente sabe que tem até uma cidade lá em Saturno que o pessoal criou sínodo por questões políticas, quer tomar um seminário, porque o seminário está muito confessional, muito presbiteriano, a gente tem que pegar o nosso lugar, vamos tirar um jeito de criar uma junta para tirar esse pessoal que está nesse seminário. Então, lá em Saturno está acontecendo isso. Então, é importante trazer para o nosso lado também. Claro. E a gente também, da mesma forma que a gente tem que cumprir o nosso papel no meio secular, a gente, assim como Judas, né, nos exorta a gente combater, né, pela nossa fé, batalhar pela nossa fé. Isso é muito importante. A gente não vê essas coisas simplesmente vendo a banda passar
E também tomar o nosso papel, né, Claro. como presbiterianos e tal, de tentar manter Com com que certeza. essas polarizações elas não possam destruir, como eu já vi mesmo destruir igrejas por questões de polarização, né? Então, eu vi uma vez o pastor, aquele Kevin, que escreve muitos livros aí, Kevin DeYoung, falando que ele chegou para pastorear uma igreja uma vez e estava acontecendo exatamente isso. Tinha uma turma que era, digamos assim, mais reformada, mais confessional e tal, e vieram para cima dele assim, querendo como se ele fosse o, tipo, ele usou o termo para eu ser o guerreiro deles, assim, sabe? Ele falou: não, alto lá, eu sou pastor dessa igreja, eu não sou pastor de vocês, eu vou pastorear a igreja como um todo. Ele conseguiu botar ordem, conseguiu fazer a coisa correr sem mais atropelos, nem confusão na igreja, né? Isso é importante. Com certeza. A gente tem que lutar pelo Evangelho, irmãos, e não por nossas preferências políticas, por nossas ideologias e pelos clubismos, né, pelos guetos. Presbítero Fernando aqui, irmão Fernando. Pastor, um pouco também nessa linha que o Eliel está falando, no meio protestante, o presbiteriano ele é conhecido por ser um pouco mais frio, né? Aquelas piadinhas de que o sorvete entra aqui e não derrete, né? Só que é interessante a gente mencionar de que essa aula está sendo dada dentro do presbiterianismo, né? E uma grande lição assim de aplicação é que toda essa discussão ela está sendo feita aqui não para que nós cheguemos a alguma conclusão aqui, mas que nós, lá onde nós estamos inseridos, tenhamos condições de tratar tudo isso aí à luz do Evangelho. Com certeza. Então, esse é o foco que eu penso que seria da aula. O presbiterianismo é o tema central e todo esse assunto, homossexualidade, polarização, feminismo, machismo, isso é tratado o tempo todo no meio que nós estamos trabalhando. E nós somos bombardeados e desafiados, muitas vezes, a nos posicionar. Então, o presbiteriano ele também é conhecido por falar de assuntos que, muitas vezes, outro irmão que confessa uma outra denominação não consegue falar, porque ele vai lá e diz que isso não é de Deus e ponto, acabou. Então, eu acho interessante reforçar isso. O foco da discussão e o foco da aula ser sobre presbiterianismo é porque nós, em nome de Jesus, temos condições de pegar isso aí hoje e, a partir de amanhã, tratar, quando o assunto chegar, à luz da cosmovisão cristã. Muito obrigado. O Fernando cantou a bola aqui da conclusão, né, do último slide. O último slide diz o seguinte: a modo de conclusão, cosmovisão significa visão de mundo. Segundo lugar, cosmovisão reformada é a visão de mundo fundamentada na Bíblia, que nos oferece tanto princípios para analisar a realidade, quanto valores que devem modelar a nossa vida. Terceiro comentário: o benefício de termos uma cosmovisão reformada reside na possibilidade de cultivarmos atitudes coerentes com a Bíblia e o senhorio de Cristo sobre nós. Você é um missionário onde você está. A ideia aqui não é simplesmente mencionar esses temas polêmicos, modernos da nossa época. É fazer com que você seja relembrado a transmitir a visão de Cristo nos ambientes nos quais você está inserido. Quarto comentário: para o desenvolvimento de uma cosmovisão reformada, é necessário boa teologia, isso acontece a partir da igreja, e também por esforço seu de ler materiais de qualidade, e santidade de vida. Hábitos santos geram desejos santos. É por isso que Paulo diz na carta aos Colossenses: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quinto comentário: nosso modelo de vida é Cristo, não é líder de partido A, não é jogador de futebol, não é placa de igreja. Nosso modelo de vida é Cristo, que viveu na terra sem perder de vista sua procedência celestial. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Temos o desafio de preparar a próxima geração. E aí essa imagem que, quando eu falo de cosmovisão, certo? Está chegando ali, me vem à mente essa imagem, certo? A gente lá no Chile, a gente foi jantar na casa de uma família, e no terraço, né, dessa casa, né, ali, havia
essa espécie de tela, né? E o Timotinho e a Helena ali colocaram, né? Ficaram na ponta do dedo para ver o que havia, não é? No quintal na outra casa. Eu publiquei essa foto na época e o irmão comentou o seguinte: estão descobrindo o mundo, certo? Nós temos também o desafio de preparar os nossos filhos para enxergar o mundo e interpretar o mundo com os óculos divinos, com os óculos bíblicos. Vamos colocar em pé e orar. Chamar o pastor aqui para orar, dando término à nossa escola dominical e ao tema do presbiterianismo, que essa foi a última aula. Os vídeos, viu, quem não assistiu, estão no YouTube. Excelente, muito boa discussão. Vamos orar. Pai bendito, dá-nos graça, ajuda-nos a que não sejamos inimigos mentais, a que não só trabalhemos para levar todo pensamento cativo a Jesus Cristo, mas que, na verdade, o primeiro pensamento cativo a Jesus Cristo seja o nosso. Dá graça a essa igreja, para que ela seja conhecida por isso, por homens e mulheres que, movidos pelo Teu Espírito, voluntariamente confessam a Cristo como aquele que é o nosso Senhor, como aquele que dirige a nossa vida, a nossa história, como aquele que diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer, como aquele que nos exorta a trocarmos o nosso fardo, que é pesado, pelo dele, que é leve, para encontrarmos descanso e não mais vivermos desnecessariamente afadigados, não mais ensimesmados, mas vivendo por aquele que por nós morreu e ressuscitou e reina à direita de Deus. Dá-nos essa graça, despede-nos na Tua paz e ajuda-nos a dia após dia vivermos sempre de acordo com o Evangelho, tendo os olhos do nosso coração iluminados pelos céus. Nos faz cada vez mais pessoas iluminadas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até a noite, se Deus quiser.